Bem, pessoal, vamos falar de um tema difícil, dos gliomas de alto grau, né? Então a gente vai falar de um tumor no cérebro, né? Que é da classe dos gliomas. E por que às vezes é tão complicado de vocês entenderem? E aqui na internet tem vários vídeos, né? De glioblastoma, né? De alguns astrocitomas que entram nessa classificação de gliomas de alto grau, né? E às vezes vocês ficam muito confusos e meus pacientes também ficam, então eu vou fazer esse vídeo para vocês entenderem assim qual a lógica. Claro que vai ter detalhe que só com o seu médico para você saber do seu específico, né? Em primeiro lugar, vocês têm que entender que é confuso para vocês porque é tudo muito novo. Pra vocês terem ideia, a última classificação que saiu da OMS, que aí entra esse glioma de alto grau, para vocês entenderem direitinho como a gente classifica, é de 2021. Então, desde a década de 70 a classificação vem mudando, né? A cada 5 anos mais ou menos, 6 anos, né? A última tinha sido 2016, agora 2021 teve modificações, né? E as modificações, o que é que acontece? Como a medicina evoluiu muito nos últimos anos, né? A gente tem uma série de marcadores que vão ajudar a gente a falar melhor desse tumor, né? Então vamos lá, para você não ficar confuso e sair logo do vídeo, para você entender essa lógica que a gente vai falar agora, né? Então os gliomas são o quê? São tumores do cérebro, né, das células da glia, que é o que dá sustentação aos neurônios, né? Então não é que é um tumor do neurônio, né? É um tumor cerebral, mas dessa célula da glia, que pra você ter ideia, o cérebro, a maioria é isso, é célula da glia, tem mais célula da glia do que neurônio, né? E essa célula aqui dá suporte, leva a nutrição, protege, uma série de coisas, ajuda na comunicação dos neurônios, ela pode surgir esse tipo de tumores, né? Quando a gente fala de glioma de alto grau, tem que haver com a capacidade dessas células de se duplicarem rápido. Então são tumores mais agressivos. Quando a gente fala de glioma de baixo grau, que eu tenho muito vídeo aqui falando para vocês, ela cresce de forma mais lenta, né? E aí essas classificações novas hoje em dia, né, elas têm a ver com a histopatologia. Então daí você já entende que o diagnóstico normalmente depende de uma biópsia ou de uma cirurgia, porque você vai tirar o tecido, o médico vai olhar no microscópio e além disso vai fazer uma série de marcadores moleculares, né? IDH selvagem mutante, o P19, é muito marcador, mas só para vocês entenderem que esses marcadores vão ser essenciais para a gente ver o prognóstico desse glioma de alto grau. E esse prognóstico do glioma de alto grau vai dizer como o oncologista vai agir, mais agressivo, não vai precisar de rádio, que medicação ele vai dar, o que, é que tem de estudo. Então são doenças que elas são, o tratamento delas são muito específico. Às vezes meus pacientes trazem essa bateria toda que o onco faz e pergunta, Júlio, tá certo ou não tá? Eu falo assim, ó, pra vocês terem ideia, essa parte da neuro-oncologia, eu até brinco com oncologistas, que eles às vezes vão pro congresso e voltam dizendo que tem um novo tratamento, porque assim, é muito dinâmico, é muito novo, né? Ainda são tumores muito desafiadores, então o prognóstico depende de caso a caso, depende desses marcadores moleculares, depende como foi a cirurgia. Quanto mais você tirar, maior e melhor o prognóstico do paciente, mas ao mesmo tempo, às vezes ela está no local delicado, então às vezes o paciente tem numa região, na área motora, a gente vai discutir com monitorização, neuronavegação, o que é que a gente pode fazer para reduzir o dano, mas nem sempre a gente consegue tirar de forma segura tudo. Então a gente sempre preza pela qualidade de vida. Então eu canso de ter pacientes que eu vou falar, eu explico, ó, vou tentar o máximo e tal, às vezes acaba a cirurgia tirando uma porcentagem pequena, porque não consegui, porque na monitorização deu alteração, então acontece isso também, né? Mas quanto mais a gente tirar, a gente tem que ter isso na cabeça melhor. E aí depois vem os marcadores. Aí o oncologista vai pegar a informação da histopatologia que o médico olhou, a informação desses marcadores moleculares e vai dizer para você qual vai ser o tratamento. É ainda desafiador? É tumor difícil? Sim. É o prognóstico, varia de pessoa para pessoa? Sim. Então não se assuste com as informações que você olhar para a internet, porque às vezes eu chego com o paciente que botou no Google e fala, Júlio, eu vi que o tempo de vida é 2 anos. Não existe isso. É individual. Conversa com o seu oncologista. Por quê? Cada pessoa tem qual foi a ressecção, qual a condição clínica, qual a idade. Então, quando vocês olham o trabalho, às vezes não é que o trabalho está errado, né? Mas ele olhou de um grupo grande de pacientes, né? E chegou àquela média de idade, o risco, o prognóstico. Mas assim, é muito individual. Então, é um tumor que você tem que olhar caso a caso, tá bom? Mas normalmente é muito desafiador. São cirurgias longas, cirurgias com risco, né? O tratamento também é prolongado, radioterapia, quimioterapia, o médico vai acompanhar e são decisões de caso a caso, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se você tiver dificuldade de encontrar coisa na internet e fique muito assustado, é porque é assim mesmo, é muito novo. Tô falando de uma classificação 2021, outro dia, né? Às vezes eu faço vídeo aqui, eu tô falando, sei lá, vou falar de cefaleia, vou falar coisas que a gente já conhece há décadas, né? Pressão alta, né? Quando a gente fala de glioma, a mudança é muito rápida, porque tem marcador molecular, a gente evoluiu muito isso e o tratamento também, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço. Qualquer coisa deixa aqui no comentário, eu tenho muito vídeo de glioblastoma também, qualquer coisa vai lá também, um abraço.